Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Teoria e Posse. Eu sou a professora Cláudia. Gostaria muito de agradecer aos inscritos do meu canal, aqueles que estão curtindo e compartilhando, estão abençoando a vida de muitas pessoas que precisam estudar, principalmente neste momento para o processo seletivo de Cidade Ocidental, que ocorrerá no dia 23 de novembro. E hoje, nessa aula, nós iremos responder a 20 questões sobre a Lei Municipal 1235 de 2020. Estas questões elas estão relacionadas ao primeiro vídeo do canal, que foi um resumo acerca do PCCR, né? Então, nós vamos a essas 20 questões e em breve estarei colocando o vídeo da segunda aula, a segunda parte deste documento, e estarei colocando mais questões e eu espero que vocês estejam gostando, que isso esteja realmente ajudando vocês, né? Vamos lá então, peguem o seu material de anotação, vamos para a nossa aula, porque são 20 questões, né? E aí nós não podemos nos delongar muito para o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo. É apenas para que vocês também tenham uma outra ferramenta de estudo, né? Porque resolver questões ajuda bastante na hora da resolução das provas, não é? Vamos lá então, pessoal. Plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público do município de Cidade Ocidental, a nossa lei 1235 de 2020, né? É importante a gente gravar as leis e as datas, como elas são chamadas, ou os subtítulos, né? Porque às vezes eles acabam trocando na hora da prova o nome pelo número, e enfim. Vamos nos atentar a esse detalhe, né? Vamos então para a questão de número 1, pessoal. Eu não vou estar fazendo comentários acerca de todos os itens da questão, visto que são 20 questões, então esse vídeo iria ficar muito longo, né? Vamos fazer apenas uma pequena explanação de cada gabarito, né? De cada letra correta da questão, ok? Vamos lá então. O plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público do Município de Cidade Ocidental, disposto na Lei 1235 de 2020, é um instrumento de desenvolvimento e valorização dos profissionais do magistério que visa. Bom, o artigo 2º ele é a missão do PCR. Ele estabelece que a valorização dos profissionais não é um fim em si, mas ele é um meio para alcançar a eficiência, a eficácia e a efetividade da educação, né? Então, nosso gabarito aí é a letra B, né, pessoal? A eficiência, a eficácia e a efetividade nas ações relativas à execução das atividades da educação. Questão número 1, gabarito letra B. Questão número 2. Conforme o artigo 1º da Lei nº 1235 de 2020, que dispõe sobre o quadro do Magistério Público Municipal de Cidade Ocidental, é correto afirmar que. Vamos ficar atento a isso, porque a lei ela abrange os quadros permanentes e transitórios. Os examinadores, às vezes, costumam querer confundir os candidatos, dizendo que a lei trata apenas de um deles, né? Mas não é, trata dos dois. O caput do artigo 1º é claro, ao citar também os servidores efetivos, né? Então, a nossa questão número 2 aí, o gabarito é a letra C. Letra C. Questão número 3. Para os efeitos da Lei 1235 de 2020, consideram-se profissionais do magistério público, exceto. Pessoal, essa lei considera profissionais do magistério público, exceto os profissionais dos serviços gerais e da limpeza, né? Nós vemos aí que o conceito de profissionais do magistério ele é bem expandido. Ele inclui o suporte pedagógico direto, como a supervisão, a direção, a orientação. Só que o pessoal dos serviços gerais eles não estão incluídos aí. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Questão de número 4. A progressão por habilitação, conforme definido na lei do PCR, consiste na. A progressão por habilitação ela é vertical. Pense nela como sendo uma escada, né? Onde o profissional, o funcionário, ele vai subindo de nível, né? E esse nível ele está ligado à titulação, a titulação de graduação, especialização, mestrado, doutorado. Esse é um incentivo ao estudo, né?
Se você parar para pensar dessa forma, muitas pessoas vão querer continuar se capacitando, até porque nós temos aí um quesito remuneratório financeiramente falando, né? Então, o gabarito da questão número 4 é a letra B. É a transposição do servidor de um nível para outro na classe de cargos a que pertence. Questão número 5. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 5, da Lei nº 1235 de 2020, a classe é definida como... Bom, não vamos confundir aí classe com nível, né? Existe aí uma diferença. O nível ele é verticalizado. A classe ela é horizontal. A evolução dela é dentro do vencimento dentro da carreira. Ela é decorrente da progressão por tempo de serviço. Ela representa esse avanço horizontal do servidor. Então, a nossa questão número 5, o gabarito dela é a letra C. É a evolução do vencimento do servidor na carreira decorrente do posicionamento do padrão, o posicionamento do vencimento na tabela de vencimentos, e em função da progressão por tempo de serviço de forma automática, né? Às vezes a gente comete uns erros aí na hora da aula, tá, pessoal? Mas vamos que vamos corrigindo e seguindo para frente. Não, se a gente for voltar os vídeos para ficar corrigindo pequenos erros das aulas, a gente não consegue chegar ao final dos vídeos, né? Mas eu sei que vocês entendem perfeitamente, então vamos seguir. Questão número 6. A Lei nº 1235 de 2020 determina que a progressão funcional é a passagem do servidor de uma classe para outra no mesmo cargo. E isso ocorre... Bom, essa progressão ela é horizontal por tempo, né? Ao contrário do nível que é vertical, essa progressão ela é horizontal por tempo. E o prazo é sempre o mesmo em diversas legislações, né? A cada 365 dias de trabalho efetivo. Então, a questão aí, a letra B seria o nosso gabarito, né? Por tempo de serviço, a cada 365 dias de efetivo exercício. Questão número 7. A Lei do Magistério de Cidade Ocidental define que a progressão por merecimento dá-se-á por... Bom, a progressão por merecimento nessa lei ela é ligada à titularidade, ao aperfeiçoamento profissional e acadêmico. Em outras palavras, o merecimento ele é comprovado pelo seu investimento em novas titulações, né? Então, o gabarito da questão número 7 é a letra D, a titularidade, que permita o reconhecimento do mérito dos profissionais do magistério, considerando o seu aperfeiçoamento profissional e acadêmico. Vamos lá, que o Instituto Verbena está vindo aí, né, pessoal? Conforme o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 3º, o nível do PCR do magistério de Cidade Ocidental é o posicionamento na tabela de vencimento correspondente a... O nível ele é o pilar da progressão vertical. Ele corresponde diretamente à habilitação ou titulação que o servidor possui. Quanto maior a titulação, mais alto o nível e, geralmente, a remuneração base. Ou seja, nós entendemos aí que quanto maior for esse nível, mais o contra-cheque virá gordinho, né? Questão número 9. Analise as seguintes afirmações sobre o artigo 5º da Lei nº 1235 de 2020. Item 1º. Ficam criados os quadros transitórios, permanentes e provimento em comissão de servidores efetivos do magistério. Será que esse item está correto? Item 2. O regime estatutário é o regime jurídico aplicável aos profissionais do magistério. E esse, o que vocês acham? Item 3. O PCR foi instituído pelo artigo 5º da lei. Bom, galera, o artigo 5º ele é bem abrangente. Ele cria os 3 tipos de quadros, o permanente, o transitório e comissão. E, ao mesmo tempo, ele institui o plano de cargos, carreira e remuneração. Portanto, todas as afirmações estão corretas. Nesse caso aí, o nosso gabarito da questão número 9 é a letra D. Vamos, então, já para metade das nossas questões, né? Questão de número 10. A questão de número 10 diz o quê? De acordo com a Lei nº 1235 de 2020, o cargo, que está lá no artigo 5º,
parágrafo 1º, inciso 2º é. Então, eles estão pedindo aí para a gente descrever o que é cargo, né? O conceito de cargo ele é um dos mais básicos e importantes do direito administrativo. Ele é definido pelo conjunto de atribuições e deve ter denominação própria, número certo e remuneração pelo poder público. Então, o que se tornou o gabarito aí da nossa questão, da letra 10, da questão número 10, é a letra A. O conjunto de atribuições com vencimento, denominação própria, número certo e remuneração pelo poder público. Gostaria de pedir a você que não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar. Em breve eu quero estar disponibilizando materiais para vocês também, né, para facilitar o aprendizado. Vamos lá então para a questão de número 11. Questão de número 11. O que institui os quadros transitório e permanente de servidores efetivos do Magistério Público do município de Cidade Ocidental, conforme o artigo 3º da Lei nº 1235 de 2020? O artigo 3º ele define o que compõe a estrutura do magistério. Ele é um pacote completo. Grupos ocupacionais, quantitativos de cargos, carga horária, atribuições e requisitos para ingresso. Se faltar qualquer um desses itens, isso torna a alternativa incompleta. Então, questão número 11, gabarito letra C. Os grupos ocupacionais descritos nos anexos 1 e 2, respectivos quantitativos de cargos, carga horária, atribuições e requisitos para ingressos, né? Questão de número 12. A progressão por habilitação é concedida automaticamente no mês subsequente àquele em que o interessado apresentar o diploma ou comprovante legal da nova habilitação mediante. Bom, a progressão ela é automática após a apresentação, mas é crucial que o servidor tome a iniciativa. Ela só vai ocorrer mediante o requerimento devidamente protocolizado. Essa burocracia inicial aí, ela tem que ser feita pelo servidor, né? Então, o gabarito aí da nossa questão de número 12 é a letra B. O requerimento, essa habilitação ela ocorre mediante o requerimento devidamente protocolizado. Questão de número 13. São consideradas funções de suporte à docência listados no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 7, exceto. Bom, nesse caso aí, nós sabemos que o apoio administrativo não pedagógico, ele não se enquadra nessa categoria legal. Então, nosso gabarito aí é a letra E, funções de apoio administrativo não pedagógico, né? Não pedagógico. Questão de número 14. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 6º, o grupo ocupacional é o conjunto de cargos que se assemelham quanto ao nível de complexidade e de responsabilidade das funções, bem como. Pessoal, o grupo ocupacional, ele agrupa cargos que são similares não só em responsabilidade e complexidade, mas principalmente em relação aos requisitos gerais de escolaridades exigidos para entrar no cargo. Então, o gabarito da nossa questão de número 14 aí é a letra B, aos requisitos gerais de escolaridade exigidos para o seu provimento e exercício, né? Questão 14, letra B. Questão de número 15. O detalhamento ou acréscimo de outras funções correlatas aos cargos do quadro do Magistério Público Municipal. Isso aí é interessante, porque o examinador, ele tenta prender o candidato na ideia de que só o que está nos anexos é válido, mas nós temos que nos lembrar que pode haver detalhamento ou acréscimo de funções correlatas ou funções relativas, funções similares, né? Ou funções relacionadas, desde que elas estejam nos termos da lei. Então, gabarito aí, letra B. É possível nos termos da lei, sem prejuízo das descritas nos anexos 1 e 2, né? Questão 16. A Lei nº 1235 de 2020 regulamenta as atividades específicas dos servidores efetivos do Magistério Público do município de Cidade Ocidental, dispondo sobre o. Vamos reforçar aqui o artigo 1º. A lei ela se aplica aos quadros permanentes e
transitórios. Não se esqueçam dessa informação. O foco é nos servidores efetivos sob o regime estatutário do magistério. Então, o nosso gabarito aí é a letra B, quadro permanente e transitório. Vamos gravar bem essa informação, né? Questão 17. O PCR é considerado um instrumento de desenvolvimento e valorização dos profissionais do magistério, com vistas à melhoria da qualidade da educação, o que implica, conforme o artigo 2º em... No que implica isso, pessoal? Vamos repetir aqui com outra abordagem. O objetivo do PCR é garantir a qualidade da educação através da eficiência, eficácia e efetividade das ações. O foco, ele não é meramente financeiro e nem ou só burocrático, mas é de gestão educacional, né? Então, a nossa letra C aí é o gabarito dessa questão, na eficiência, eficácia e efetividade das ações. Questão número 18. Qual dos seguintes itens não é expressamente citado no parágrafo 1º do artigo 5º, conforme um dos conceitos para os efeitos da Lei nº 1235 de 2020? Bom, se nós olharmos aí, o mais óbvio é que lotação, né, pessoal? Não está lá descrito lotação. A lotação, ela ocorre no momento em que nós nos apresentamos, né, para o órgão, na Secretaria de Educação, e ali eles vão nos enviar para os lugares onde precisa, né, do nosso trabalho, do trabalho do docente. Então, o gabarito aí dessa questão número 18 é lotação, né? Questão número 19. O servidor que desejar obter a progressão por habilitação, ele deverá protocolizar o requerimento com o comprovante legal da nova habilitação. A transposição para o novo nível ocorrerá de forma automática no mês subsequente à apresentação do comprovante. Gabarito da questão 19 é a letra B. Essa transposição ocorrerá de forma automática no mês subsequente, né? E vamos para a nossa última questão de hoje, questão número 20. A Lei número 1235 de 2020, ao dispor sobre o quadro do Magistério Público do município de Cidade Ocidental, estabelece que se aplicam ao pessoal do Magistério Público Municipal. Bom, eu quero fazer um pequeno comentário aí, né? Porque esse é um ponto crucial. O PCR ele não anula o regime jurídico municipal, mas ele o complementa. O que não foi alterado pela lei do magistério continua regido pelo regime jurídico dos servidores públicos do município. Então, o nosso gabarito aí é a letra A. As regras do regime jurídico dos servidores públicos do município de Cidade Ocidental, que não tenham sido alteradas por esta lei, né? Muito bem, chegamos ao fim, então, das nossas questões de hoje, né? Da nossa aula de hoje. Eu agradeço a você por ter estado comigo até agora. Vamos focar em estudar as leis do município, porque elas estão no edital, então nós precisamos focar nisso, né? Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E em breve eu estarei retornando com mais uma aula, porque nós precisamos concluir esse documento. E o próximo documento que virá será o Plano Municipal de Educação, né? Um documento não muito pequeno, mas vamos tentar resumir ao máximo para facilitar a compreensão de todos. Muito obrigada e até a próxima.